A célula C é uma ruda dedicada às crianças com cardiopatias congênitas composta por 3 pilares: a unidade de cardiologia e medicina fetal, responsável pela assistência, o CADO-CEUS, responsável pela capacitação profissional, e o Círculo do Coração, que é o pilar da responsabilidade social. Em outubro de 2011, o Círculo do Coração assinou um convênio com o governo da Paraíba para diagnosticar, manejar e tratar pacientes com cardiopatia congênita do estado, através da telemedicina, surgindo então a Rede de Cardiologia Pediátrica Pernambuco-Paraíba. Através do CADO-CEUS, hoje nós vamos falar sobre a admissão na UTI cardiopediátrica. Eu sou Carolina Paim, enfermeira, responsável pelo Programa de Educação Continuada em Saúde para enfermeiras da Rede de Cardiologia Pediátrica. Hoje nós vamos abordar 5 tópicos dentro da nossa aula de admissão de UTI. Primeiro, preparo de leito na UTI cardiopediátrica. Segundo, testagem de material específico para essa aula. Terceiro, comunicação entre as equipes do bloco cirúrgico e da UTI. Quarto, transporte do paciente do bloco cirúrgico para a UTI. E 5, admissão no leito do próprio paciente. Preparar um leito na UTI pediátrica requer uma série de detalhes e especificações em relação ao tipo de paciente e o objetivo daquela admissão. Então, primeiro, para admitir um paciente na UTI cardio, precisamos definir qual tipo de leito vai ser mais adequado para o nosso paciente. Se a gente conhece a criança ou fez uma visita pré-cirúrgica, pré-entrada no bloco, a gente conhece o tamanho da criança e vai avaliar melhor qual tipo de leito serve para esse paciente. Senão, a gente pode entrar em contato com o pessoal do bloco cirúrgico, perguntar a idade e mais ou menos o tamanho da criança, para a gente definir que tipo de leito. Um leito precisa acomodar bem o paciente e ter espaço para os procedimentos que serão necessários fazer no primeiro momento, primeiro instante desse pós-operatório. Segundo item é o ventilador, que precisa ser montado e testado antes dessa criança chegar à UTI. A gente precisa lembrar aqui que existem ventiladores específicos para o período neonatal, pois eles têm volume de oxigênio que só vai para essa faixa etária, e os outros respiradores disponíveis no mercado geralmente têm uma divisão de circuitos para eles, entre pacientes maiores de 15 quilos e pacientes menores de 15 quilos. Então, o circuito do ventilador tem que ser específico para esse paciente e, através do peso dele, você vai definir qual tipo de circuito vai utilizar. Bombas de infusão contínua, pelo menos 6 unidades, mas isso vai depender da complexidade do pós-operatório. Uma coisa importante a se pensar nessa fase é o tipo de bomba de infusão contínua que o bloco cirúrgico utiliza. Ele tem que ser o mesmo que você tem na sua unidade de terapia intensiva. Senão, as soluções que o paciente está utilizando no bloco vão precisar ser preparadas antes da chegada do paciente na sua UTI. Porque se as soluções forem as mesmas, o paciente pode apenas desconectar das bombas de infusão que vem junto com o paciente nesse transporte do bloco e conectá-las às nossas bombas de infusão. Se são diferentes, a gente vai ter que desconectar dos equipos e desconectar dos catéteres para a gente poder colocar os novos equipos da UTI. Fluxômetros e aspiradores precisam estar montados e testados, principalmente as válvulas reguladoras, lembrando que essas válvulas reguladoras são especificamente para os ventiladores, cada leito tem que disponibilizar de um par, e em relação aos fluxômetros, a gente vai precisar dele para os reanimadores manuais, que é o que a gente conhece como AMBU, e os umidificadores precisam estar preenchidos com água destilada. Aspiradores também precisam ser testados para na hora da admissão a gente não ter dificuldade com nenhum equipamento. O monitor multiparâmetro vai ser necessário para esse paciente, pois a gente vai precisar monitorar a pressão venosa central, a pressão arterial média e, em alguns casos, a pressão não invasiva, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Importante a gente entrar em contato com o pessoal do bloco cirúrgico durante a cirurgia, para que a gente saiba qual é o lado do catéter venoso central e qual é o lado da punção de artéria e qual artéria foi puncionada. Isso é importante para a gente montar os sistemas de pressão venosa central e pressão arterial média, pois na chegada do paciente são uma das primeiras coisas a serem instaladas no leito.
O sensor de oximetria também vai depender do tamanho do paciente. Existem fabricantes que têm sensores específicos para o período neonatal, para a criança maior e para o adulto, que a gente consegue utilizar em crianças maiores, né? Mas eu preciso saber mais uma vez o tamanho da criança para poder definir o sensor adequado para essa admissão. A mesma coisa para os reanimadores manuais, tipo bolsa, válvula, máscara. Lembrando aqui, principalmente em relação às máscaras, a máscara adequada para a criança tem que bloquear nariz e boca dentro dela e tem que ser fácil de a gente aplicar a técnica do C ou a técnica do E, que a gente vai ver aqui em outras aulas. Lembrando também que todo reanimador manual tipo bolsa, válvula, máscara precisa ter esse reservatório, que é quem garante o 100% de FiO2 para o paciente na hora que a gente hoje está utilizando. Ele não pode ter furos nem vazamentos. Certo? Então a gente define o volume ideal para aquele paciente e define a máscara ideal para o paciente. Falamos também da pressão não invasiva. Os pacientes de pós-operatório cardíaco geralmente vêm com punção arterial e a gente consegue monitorar a pressão arterial média, mas é uma coisa temporária, a gente consegue tirar nas primeiras 24 horas do pós-operatório, se o paciente estiver bem, estiver estável. Então a gente vai precisar sim de braçadeiras de pressão arterial para admitir esse paciente em manguitos. Então a gente também vai ter que ter, algumas vezes eles perdem essa punção de artéria nesse transporte e aí a gente precisa monitorar a pressão assim que eles chegam na nossa UTI. Então eu preciso mais uma vez saber do tamanho da criança e até medir o braço da criança, a circunferência braquial, porque para eu saber a altura adequada do manguito, eu tenho que ter essa medida e 40% dessa medida vai ser equivalente à altura do manguito que eu vou utilizar nessa criança. Outra coisa que é necessário ter dentro da nossa UTI, num pós-operatório, numa admissão de paciente, são os medicamentos disponíveis. Então, eu tenho que ter os medicamentos digitálicos, os diuréticos, os inotrópicos, os eletrólitos, as drogas de reanimação, soluções cristalóides e os antihipertensivos. Nesse momento aqui, não é necessário ter disponível os antibióticos, porque pelos protocolos de cirurgia segura, muitos das equipes cirúrgicas estão fazendo o antibiótico antes mesmo da incisão cirúrgica, porque alguns estudos já provam que isso reduz em 60% o índice de infecção dos pacientes. Então, eles já tiveram a primeira dose da antibiótico profilaxia ainda dentro do bloco cirúrgico. Então, a gente tem um tempo ainda maior para poder definir o tipo de antibiótico que eles vão utilizar e providenciar isso. Então, não se faz necessário, neste momento da admissão, você ter esse antibiótico à mão. Nesse momento, nós vamos interromper a aula e continuaremos na parte 2.